Olá, meu nome é José Ayrton. Para quem não me conhece, sou consultor da qualidade e instrutor de treinamento pela Sirius Quality. O tema de hoje é sobre as 7 ferramentas da qualidade. Você sabe o que é as 7 ferramentas da qualidade? E como elas funcionam? Espera um pouco que você vai saber. Mas antes, eu peço um favor. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo, acesse o sininho para que eu possa trazer vídeos novos como este. A primeira ferramenta da qualidade é o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, como é popularmente conhecido, pois ele tem um formato da espinha de peixe, onde são detalhadas 6 variáveis, conhecidas como 6M: mão de obra, meio de medição, máquina, na parte de cima do diagrama. Na parte de baixo, matéria-prima, meio ambiente e método. Essas variáveis, cada uma, elas são distribuídas de forma onde o grupo que faz análise dos problemas ou do problema a ser abordado vai detalhando através de suas opiniões e distribuída nos gráficos de acordo com a variável descrita no gráfico, onde durante a reunião de grupo cada participante começa a emitir opiniões sobre as possíveis causas que possa estar causando aquele tipo de problema. E nenhuma opinião de cada membro da equipe pode ser descartada, onde o respeito à opinião do próximo é importante para a harmonia do grupo durante análises de soluções de problema. Na ponta do diagrama é descrito o problema e os participantes, através do trabalho em grupo, começam a fazer análises de acordo com a opinião de cada um. E no final faz as avaliações, cujo objetivo é descrever e identificar a causa raiz ou as causas raízes do problema, pois pode aparecer mais de uma causa raiz. A partir daí é elaborado um plano de ação com a finalidade de corrigir o problema e eliminar a possível causa ou possíveis causas do defeito. A próxima ferramenta, que é a segunda ferramenta, é o gráfico de Pareto, ou diagrama de Pareto, como é popularmente conhecido. Ele tem um formato de colunas, onde é feita a coleta de dados
e, de acordo com o tipo de defeitos, são colocados no gráfico de acordo com a coluna de defeitos. A finalidade desse gráfico é verificar a quantidade de defeitos que geram em um processo. E, de acordo com o tipo de defeitos, você estabelecer as prioridades para a sua eliminação. Ou seja, aquele que possuir maior índice de defeitos, é adotado o plano de ação para reduzir os índices ou índice de defeitos em um processo. A partir do momento onde você elimina a primeira coluna que tem maior índice de defeitos, passa para a segunda coluna. E assim sucessivamente. A terceira ferramenta é o gráfico de linhas, que trabalha com cartas de controle, variáveis ou atributo. A variáveis é utilizada para valores mensuráveis, ou seja, onde pode ser utilizado equipamentos de medição para fornecer os resultados das medições, onde faz a coleta de dados de acordo com o tamanho da amostra, calcula-se a média e a amplitude e posta os pontos no gráfico. É estabelecido uma frequência para essas coletas. E através do estudo do gráfico, é feito análises detalhadas, onde se descobre as variações ou variação no processo. No decorrer do processo e da utilização da carta de controle, toda e qualquer situação de alteração no processo devem ser anotados no diário de bordo da carta. Como, por exemplo, falta de energia, ajuste de processo, mudança de matéria-prima, mudança de operador, ajuste de velocidade, e assim por diante. Porque no final da carta, o analista das cartas de controle, ele vai estar observando se as variações ocorridas no processo foi influenciado por qualquer mudança que ocorreu durante todo o processo. Na impossibilidade do uso de cartas de controle por variáveis, pode ser utilizado cartas de controle por atributo. Como funciona a carta de controle por atributo? É para valores não mensuráveis, como por exemplo, passa ou não passa, bom ou ruim, padrão de cores conforme ou não conforme o padrão, e assim por diante. Ou seja, para descrever a discrepância de defeitos. Exemplo, processo de injeção, pintas, manchas, marcas, falhas de injeção, etc. Onde
É feito também uma coleta de dados de acordo com o tamanho de amostra. Calcula-se a média, ou pode ser feito também colocando o índice de defeito ou quantidade de defeito no gráfico, de acordo com a definição do coordenador do CEP ou da pessoa responsável pelo controle estatístico no processo, pois a carta de controle por atributo possui 4 características: P, NP, C e U. E cada uma é utilizado de acordo com a situação ou tipo de processo. O gráfico de linhas não pode ser feito colocando qualquer carta de controle lá no processo. Tem que ser feito um levantamento, um estudo, para descobrir qual a carta de controle viável para cada situação ou cada tipo de processo. A quarta ferramenta é a folha de verificação. Ou lista de verificação, que é utilizado para a coleta de dados, de acordo com a situação, onde é feito a coleta de dados, exemplo, defeitos, onde todos os tipos de defeitos é anotado nessa folha de coleta de dados, com a finalidade de identificar todas as situações que ocorrem naquela coleta de dados. No final, pode ser utilizado outra ferramenta estatística, como o gráfico de Pareto, para montar gráfico. De acordo com a situação daquele processo. Essa folha de verificação, ela pode ser qualquer folha comum, mas também, a nível de sistema, é importante que se crie uma folha específica com código daquele formulário, onde você sabe que vai ser utilizado só como folha de verificação para coleta de dados. Tem empresas que, junto com a folha de coleta de dados, que é a folha de verificação ou lista de verificação, já coloca um local para fazer o gráfico de Pareto ou histograma, já para fazer os estudos ali naquele próprio formulário, para evitar de criar diversos formulários para cada tipo de ferramenta. É importante. Pode ser analisado essa possibilidade, de acordo com a política da organização. A quinta ferramenta é o diagrama de dispersão, ou gráfico de correlação, onde é feito o estudo de 2 variáveis, cuja finalidade é verificar se uma variável altera de acordo com a influência da outra. Ou seja, é feita a coleta de dados de 2 variáveis, de acordo com a frequência estipulada. E no decorrer do estudo, é feito o estudo dessas variáveis, para verificar se essas alterações de uma variável ocorrem quando a outra sofre alteração, e assim por diante. Isso é feito através de coleta de dados
durante um processo de fabricação. A sexta ferramenta é o histograma, onde é feita uma coleta de dados. Essa coleta de dados pode ser feita através ou com o auxílio de uma lista de verificação, cuja finalidade é, no final, formar um gráfico de barras, cujo objetivo, durante as análises, é verificar se essa coleta de dados, o gráfico, ele obedeceu um formato padrão, ou seja, o formato de uma curva do sino. E essas análises é para detectar discrepâncias no processo. E essa discrepância ocorre todas as vezes que ocorrem variações no processo de fabricação. E é dessa forma que deve ser analisado as ferramentas estatísticas. Toda vez que ocorrem variações no processo ou é feita a coleta de dados, deve ser anotados as mudanças que ocorreram durante o processo. E as pessoas que trabalham com o processo não podem esquecer de anotar as mudanças que ocorrem durante o processo. Utilizar sempre um diário de bordo para fazer essas anotações, que podem ser queda de energia, mudança de operador, mudança de matéria-prima, mudança de equipamento, ajuste de processo, e assim por diante, porque isso aí é fundamental para o analista do processo saber se aquelas alterações que deu no processo foi em função de alguma mudança no processo, para poder adotar planos de ação consistentes para resolver o problema ou fazer as melhorias necessárias no processo. A sétima e a última ferramenta é o fluxograma de processo, ou diagrama de processo, cuja finalidade é fazer o mapeamento do processo, descrevendo todas as etapas do processo. Essa ferramenta é muito importante para a construção de planos de controle e análise de FMA, ou seja, análise do efeito e modo de falha, que é outra ferramenta importante para fazer análise preventivas. Uma ferramenta muito importante para uso no processo, pois se trata de uma ferramenta preventiva. E o fluxograma de processo, ele não serve só para desenhar as etapas do processo, ele serve para aplicação de outras ferramentas. E é uma ferramenta muito importante que deve ser enviado ao cliente por ocasião da elaboração do PIPAP,
processo de aprovação de peça de produção, junto com FMA, quando necessário, de acordo com a política da organização e o plano de controle. Sem o envio dessas ferramentas, o cliente não aprova o produto, seja por ocasião de desenvolvimento ou primeiro fornecimento. Lembrando que tanto o FMA como o PIPAP, nós temos cursos específicos, assim como temos o curso das 7 ferramentas da qualidade. Qual a importância do uso das 7 ferramentas da qualidade? É para você saber em que situação do processo você deve usar essas ferramentas. Porque essas ferramentas, elas não podem ser utilizadas aleatoriamente. O fato de eu descrever a ordem cronológica dessas ferramentas, isso não quer dizer que deve ser obedecida essa ordem. Não, porque cada uma é utilizada independente da outra. E os estudos devem ser feitos para saber qual ferramenta pode ser aplicada ao processo. Lembrando que o histograma, assim como a carta de variáveis, tem que ser feitos estudo de capabilidade, ou seja, CP, CPK ou PP, PPK, de acordo com a situação no processo. Outra informação: para saber melhor sobre o uso das cartas de controle ou histograma, é importante que a pessoa faça um curso específico de CEP, Controle Estatístico de Processo, para saber qual carta de controle utilizar, em que situação, porque o histograma muitas vezes é utilizado só em caso do processo estar sob controle estatístico. Ele não pode ser utilizado no processo para detectar defeitos. Mas isso a pessoa vai saber melhor no curso de CEP, Controle Estatístico de Processo. Agora que finalizamos essa live sobre o correto uso dessas ferramentas e a sua importância, eu gostaria de fazer um favor para vocês, ou para você. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo e acesse o sininho, para que eu possa trazer vídeos novos como estes. Abraços e até o próximo vídeo.